Anderson Barros, contratações, então, olha aí, ó. Contratações do Barros de 2020. Então, olha só. Vamos lá. Tá aí, ó. Alain Pereur, Breno Lopes, Kuzevic. Gostou do efeitinho, Francão? Ficou bonitinho, né, mano? Top. Rony. Aí. Top. E Matias Vinha. Desses 5 jogadores aí que o Anderson trouxe em 2020, quais se consolidaram no Palmeiras? Qual jogador desses aí conseguiu atuar, né, com o manto do Palmeiras e ter uma sequência e tal? Tá aí. Imperial não, né? Imperial não foi bem. Pereur, não, Foi embora, né? Foi embora. Foi embora. Kuzevic também não foi bem, né, Francão? Deu ruim, né? Deu ruim. Deu ruim, né? Também, acho que não deixou saudade em ninguém, né? Então, e aí a gente tem aqui, vamos aqui, ó. Aqui nós vamos ter um embate, tá? Por exemplo, o Breno Lopes. Eu acho que o Breno Lopes nunca conseguiu se consolidar no Palmeiras, no time titular. Ele é apenas um reserva. Tem um gol importantíssimo. E aí eu ficaria, não sei você, Francão, eu ficaria com esses dois, Rony e Vinha. Esses dois aí Sim. realmente conseguiram. Quem tem condição de vestir a camisa do Palmeiras é só esses dois aí. Se a gente considerar o Breno Lopes, o acerto ficou na casa dos 60%. O Palmeiras trouxe 5 contratações e acertou 3. Se a gente desconsiderar o Breno Lopes, o acerto ficou entre 40%, ou seja, ficou na casa dos 40%. Ou seja, de 5 contratações, acertamos 2. Então, deixa aí separado aí, tá? Ó. Então, 2020, o Anderson Barros ficou entre 40% e 60%, tá bom? Então, é uma média aí que a gente fez aqui do acerto de contratações do Anderson Barros. Vamos para 2021. 2021 tá aí. Quem chegou no Palmeiras? Piquerez, Matheus Fernandes, e aí o Frank vai explicar por que Matheus Fernandes... Mas o Matheus não era do Palmeiras e tal, muita gente vai falar, mas ele já era do Palmeiras. Explica aí, Francão, o Matheus Fernandes. Não, o Matheus Fernandes, ele foi vendido para o Barcelona, né? Aí, assim, tem o detalhe que o Barcelona não pagou e por isso ele acabou voltando para o Palmeiras, né? Ele poderia ter, sei lá, ter sido negociado, etc e tal, mas aí eu coloquei esse negócio aí na conta do Barros porque é um jogador que veio para jogar na gestão dele, né? Voltou para jogar. Simples assim. Muito bem. Aí veio ele. Esse aqui o Frank adora. O Jorgito. É meu brother. Brotherzaço do Francão. E esse aí é sensacional, mano. Danilo Barbosa, que hoje é um reserva lá do Botafogo, né? Do Botafogo, tá jogando lá. Tal, reservão de luxo lá do Botafogo. Bem, 4 contratações, né? Vamos colocar aí, 4 reforços. Desses 4 aí, quantos deram certo? Aqui a conta é fácil, né? Olha aí. Matheus Fernandes, Jorge e Danilo fora. Ou seja, o acerto foi de 25%. Ou seja, já caiu o rendimento. De um ano para o outro, o Anderson Barros caiu da casa dos 40% a 60% de acerto para 25%. Piquerez deu certo. Então, tá fazendo a conta aí? Temos a nossa conta aí. Piquerez, Vinha e Rony. E contestável ali, a gente coloca o Breno Lopes. Deixa o Breno Lopes aí de coringa. Mas vamos lá. Vamos para 2022. 2022 tá aí. Francão, esse eu deixo para você, mano. Isso aí eu deixo pro Dario, Olha lá. Merentiel, Atuesta, Lomba, Flaco Lopes, Jailson. Ele, aí, ó. Esse aí, mano, é o craque, mano. E Murilo. Quem que ficaria? Quem deu certo? Vamos ver aqui, ó. Tabata. Deu Merentiel, certo. Atuesta, Jailson. Embora o Jailson ainda está e está sendo repaginado pelo Rafael Veiga, né? Mas até agora deu certo o Jailson? Não deu. Uma contratação que não funcionou por enquanto. Ah, mas ele tem um gol lá
na Recopa tal, mas é um jogador que nesse momento ainda as contusões atrapalharam muito a vinda dele. E ele voltou assim de uma forma trágica, né? Que mais? Navarro, não preciso, eu não vou nem perder tempo. E aí aqui a gente fica assim, ó, Frank. Aqui eu vou falar o que eu penso, cara, tá? Olha só. E eu quero que você fale também a sua opinião. Olha só, se hoje o Everton se aposentasse, ou parasse de jogar, ou fosse vendido, você gostaria de ter o Lomba como seu goleiro titular, Frank? Não, é bom para compor elenco, mas eu não acho que é o meu goleiro dos sonhos. Então, olha só. Se a gente considerar, tá certo, esses 3 jogadores aí como dos 8, esses 3 jogadores foram acertos do Anderson, a gente tem aí um percentual de 37,5% de acertos. Se a gente tirar, por exemplo, o Flaco Lopes, vamos lá, o Flaco Lopes ainda é contestado por alguns. O Flaco Lopes ainda não deu, não teve sequência, não consegue desenvolver e tal. A gente tem aí o quê? Um acerto de 25%, deixando o Lomba e o Murilo. E se a gente tirar o Lomba, a gente fica com um acerto de 12,5%. Para mim, é isso aí, Frank. Eu vou ser bem frio na análise. Qual o jogador hoje que se tornou titular, que se consolidou no Palmeiras? É o Murilo, velho. O Flaco Lopes consegue se consolidar no Palmeiras? Não. O Lomba é um goleiro que você gostaria de ver no lugar do Everton? Eu não gostaria. O número fica entre 12,5 e 37,5, ou seja, de um total de 8 jogadores, se a gente espremer muito ali, sai 3. Mas o que deu certo mesmo até agora é o Murilo, velho. Você concorda ou discorda, Francão? Fica à vontade aí. Sim, não, concordo contigo, né? Assim, antes de falar qualquer coisa, eu só vou colocar um comentário aqui que eu achei bem pertinente. O Henrique, ele fala que, Adriano, olha bem as contratações de 2022 para ganhar o Mundial. Na moral, tudo jogador do Santa Cruz, daqui de Pernambuco. A gente tem esse detalhe, né? A gente tem que lembrar que dessas contratações tem jogador que chegou no meio do ano aí, né? Mas, assim, a ambição do Palmeiras para o Mundial foi levar o Navarro de centroavante, tá ligado? Essa foi a ambição. Essa foi a ambição do Palmeiras, né? Foi a contratação lá, foi o cara que entrou tendo que fazer um Para gol no pintar Chelsea. o mundo de verde. Então, assim, esse é um detalhe bem importante. Mas, assim, quando eu pensei nesse negócio aí, eu pensei, assim, em jogadores que, assim, o Flaco Lopes a gente não sabe, né? Eu até acho que ele tem potencial para desempenhar mais pelo Palmeiras. Eu acho que, assim, o Abel, ele tem matado as chances do Lopes, né? Pouco ele entra, e quando ele entra fora de posição. Então, assim, a gente não tem como dar um aval pro cara ainda, até acho que a gente pode esperar. Mas quando a gente bolou esse negócio de contratação, a gente bolou o seguinte: é jogador que chega e veste a camisa, tá ligado? É aquele cara que vai chegar, vai vestir, vai jogar, vai representar. Por que eu não coloco o Breno Lopes nessa lista? Porque eu acho que o Breno Lopes é um jogador que não tem condição de vestir a camisa do Palmeiras. Né? Fez o gol da Libertadores, a gente já falou aqui várias vezes, gratidão, faz um busto para ele, homenagem, ponto, acabou. Né? Mas deixa ele voltar para o Juventude, jogar em outro clube lá, porque ele é um jogador que é só você ver o jogo contra o Fortaleza lá, ele matou 2 contra-ataques e fez um gol debaixo da trave praticamente, e mesmo assim conseguiu chutar em cima do goleiro. Né? Então, assim, eu acho que é um jogador que ele não tem qualidade para vestir a camisa do Palmeiras. O Lomba, eu acho ele um bom jogador assim para compor banco, mas não um jogador que vamos dizer assim, que assuste o Everton, que bote medo no Everton, que é outra coisa que eu falo bastante aqui, né? Hoje, qualquer jogador do time titular do Palmeiras olha para o banco de reserva, ele não se assusta com o jogador que vem atrás. Né? Então, assim, o Everton, ele sabe que ele não vai perder a posição para o Lomba, assim como o Veiga sabe que ele não vai perder a posição. Pô, eu não sei, porque o Veiga não tem reserva, né? Assim como eu sei que o Dudu sabe que ele não vai perder a posição para o Breno Lopes, e por aí vai. Né? Então, assim, a gente tem esses problemas aí. Então, assim, nesse caso, para 2022, né, eu levo em consideração só o Murilo aí e talvez o Lopes como uma contratação para futuro, mas por enquanto essa é a análise que a gente tem. A gente está trabalhando com fatos, né, e não com hipóteses. O Ayrton Marcelo falou um negócio bacana também, ó. Aproveitamento do Barros com o Gagliotti ficou entre 40% e 50%. Com a Leila ficou perto dos 15%.
Eu só acho que aí tem um porém, né? O ano de 2022 se contratou mais, né? O ano de 2022 se evidenciou mais ainda que o elenco do Palmeiras estava carecendo de peças e os caras foram para o mercado e aquele negócio, né? Que eu falo, vai na base do desespero, só traz desgraça. Então, assim, o que acontece também é o seguinte, né? 2022 também se precisou contratar mais, mas eu concordo com o que o Marcelo falou aí, né? Que na mão da Leila e Barros, a, como é que chama? A acuracidade, eu vou falar bonito igual o Barros. A acuracidade é péssima. Então tá aí, ó, alguns resultados. Total de jogadores contratados da era Barros, 17. 17 jogadores. Quantos realmente se consolidaram? 4. São esses 4 aí que estão na tela, ó. Piquerez, Rony, Murilo e Matias Vinha, que já não está mais no Palmeiras, né? Então esses 4. Os que são questionados ou questionáveis, né? São 3, que é o que o Frank falou. São 3 jogadores ali que medianos, vai, não dá para, não vamos escrachar os caras. No meio desses aí tem o Flaco Lopes, que fez 4 jogos muito bons e demonstrou que de repente, se tiver sequência, pode sim ser esse quinto elemento aqui para compor junto com esses 4 que já estão aí na tela. Então ele está ainda em processo. Então tem 3 aí: Lomba, Breno Lopes e Flaco Lopes. E o Breno é o tal da coisa, cara. Ele é um bagrinho no meio de um monte de tubarão. Não faz mal, tá ligado? Não faz mal, mas se a gente depender do Breno Lopes, é complicado, né? Produtividade do Barros, 2020, 40 a 60% de acertos. 2021, 25% de acertos. Caiu. 2022, de 12,5% a 37,5% de acertos. Se você tivesse na sua empresa um funcionário que, ao invés de ele dobrar a produção para que as coisas melhorem, ele reduzisse pela metade, tivesse um percentual menor, pela metade do percentual a cada ano que passa, você acha que esse funcionário seu ele estaria trazendo bons resultados para sua empresa ou precisaria de uma reciclagem, um treinamento ou uma qualificação? O que vocês acham? Deixa a pergunta para vocês. Tá certo que assim, a função do Barros não é só isso, tal, não sei o quê, mas eu acho que esse é um dos fatores e assim, um dos mais importantes aí que a gente tem que levar em consideração, principalmente porque é isso que transparece para o torcedor. Né, o torcedor, ele, e assim, o Palmeiras é de todos, né, esse é o discurso dos caras e tudo mais. O Barros não foi lá numa coletiva e falou que o Palmeiras se comunica muito bem com o seu torcedor, então assim, o que a gente sabe do Barros basicamente é contratação, né? Então, assim, esse é um dos números que a gente pode analisar, que a gente pode falar. Então, assim, o torcedor não está preocupado que ele resolveu um problema de vestiário, o torcedor não está preocupado que ele convenceu o Rony a abrir mão da camisa 7, tá ligado? Essas coisas aí que a gente sabe que aconteceu. Mas, assim, cara, na minha empresa, eu presto serviço para algumas outras empresas e eu só vou citar um exemplo. Eu tenho um contrato de prestação de serviço e nesse contrato de prestação de serviço, eu tenho índice de performance que eu tenho que cumprir. O meu índice de performance não pode ser abaixo de 95%, tá ligado? Só isso que eu falo pra você. O Barros na tua empresa não teria vida fácil. Pois é.